Legal, pessoal. Então, estamos aqui na nossa saga. Vamos melhorar a saga da sagacidade, né? Eu falei, ó, cuidado, tem questão meio complicada, foge, pula, depois retorna. Agora, vamos encarar uma. Vamos supor que chegou na sua hora de fazer uma questão complicada. Dá uma olhadinha nessa próxima que está aí na sua tela. Vê com calma. Não se afoba mesmo. Não se afoba mesmo. Depois a gente vai trabalhar os atalhos possíveis, tá? Então faz aí o seu trampo que daqui a pouco eu vou te dar as pistas. Complicadinho, hein? Tá? Então vamos fazer juntos isso daqui. Ó, então você tem essa situação. Você tem lá a amostra de água de um rio. É um rio. Tem pontos diferentes. Alguns tem água limpa, tem lugar onde tem esgoto, tem decomposição com ausência de peixes. São pedaços que eu estou pegando aqui para você. Ele deu dois parâmetros. Ó, oxigênio dissolvido, OD. Ele também citou aqui DBO. Esses são os parâmetros. DBO, demanda bioquímica de oxigênio. Tudo bem? A coisa está ficando, né, complicada. Olha esses parâmetros aqui no gráfico. Oxigênio dissolvido, DBO, né? Oxigênio dissolvido com asterisco, DBO, um sinalzinho ali de mais, tá? Ele colocou pontos de amostragem, né, de DBO e de oxigênio dissolvido ao longo do rio, tá? Então deu esse gráfico, mas vamos lá. Aí ele dá uma colher de chá imensa. Ele explica o que é oxigênio dissolvido. É o oxigênio proveniente da atmosfera e da fotossíntese, e isso está, então, num curso de água. Olha só. Então, aí, a gente dá uma paradinha, tá? Então, o que eu encontro por aqui? Eu tenho o OD, o oxigênio dissolvido, ele está aqui na água. Esse é um ponto. Ok. Então, lâmina d'água está ali, tem oxigênio dissolvido. Muito bem. Agora vamos voltar para esse componente. DBO, quantidade de oxigênio consumido por micro-organismos para degradar matéria orgânica. Oxigênio consumido para degradar matéria orgânica. Bom, então tem o lance da DBO que eu vou apresentar aqui em algum lugar nessa água. O oxigênio, ele vai ser consumido. DBO, consumo de oxigênio por parte de micro-organismos. Esse é o vínculo que eu preciso estabelecer. Tudo bem? Então, aí está uma parte importantíssima. Agora, o comando. Vamos ao comando. Qual o ponto de amostragem do rio está mais próximo ao local em que o rio recebe despejo de esgoto? Então, agora vamos verificar o seguinte aqui para mim. Ó, então, um ponto em que eu tenho despejo de esgoto. Então, o ponto é o seguinte, o esgoto, ele, o que você precisa aqui? Ele tem matéria orgânica. Eu vou abreviar matéria orgânica aqui por MO. Onde tem esgoto, vai ser jogada matéria orgânica. Esse é o vínculo. Essa matéria orgânica vai ser atacada pelos micro-organismos decompositores. Para decompor essa matéria orgânica, precisa de oxigênio. Então, eu tenho esse vínculo
por aqui. Então, onde tem mais matéria orgânica, esgoto tem matéria orgânica, vai aumentar a DBO, vai aumentar o consumo de oxigênio. A quantidade de oxigênio nesse ponto vai diminuir. Eu vou repetir o raciocínio. Despeja matéria orgânica, micro-organismos vão atacar, vão consumir oxigênio em sua atividade metabólica. Consumo de oxigênio é DBO. Diminui o oxigênio, aumenta a DBO. Aumenta a DBO, diminui o oxigênio. É esse o vínculo em toda, a condição que foi apresentada aí para você. O ponto de amostragem, voltando aqui para o comando, próximo ao local em que o rio recebe despejo de esgoto. É um local com alta DBO e baixa quantidade de oxigênio dissolvido. Então, no gráfico, olha o que eu tenho. Alta DBO é aqui. Baixo consumo ou baixo teor de oxigênio está aqui. Pouco oxigênio decorrente de alta DBO. Logo de cara, ele foi camarada de mostrar esse ponto, no ponto 1. Então, olha isso. No ponto 1, pouco oxigênio, porque tem alta DBO, porque tem alto consumo, então, de oxigênio pelos micro-organismos. A resposta é essa, é a alternativa A. Ela é trabalhosa, mas é muito interpretativa. Então, você tinha que gastar isso daqui, é uma moeda de ouro, tá? É muito tempo que você investe. Para fazer uma questão dessa, tem que ter tempo disponível. E você não poderia sacrificar o tempo despendido para fazer uma questão mais fácil, tá? Administrar o tempo é parte do teu sucesso, tudo bem? Então, agora, olha só, a gente vai trabalhar com uma coisa um pouco mais simples agora. Dá uma olhada nessa questão aqui, mais rapidinha. Então, no tempo que eu estou falando com você, também estou administrando meu tempo aqui. Tudo bem? Olha essa questão, por favor. Tudo bem? Então, aí está. Consumo de lixo. Conseguiu ver? Lixo. Então, temos aqui maior uso de polímeros biodegradáveis. Qual é a vantagem de você ter polímeros, alguns tipos de, vamos chamar de plásticos biodegradáveis? Então, eles têm vantagens. Por que é vantajoso algo biodegradável? Porque é degradado biologicamente. A vantagem é essa. O que é o biodegradável? Ele é quebrado por enzimas dos seres vivos, de uma maneira rápida. Então, é diferente de material não biodegradável. Aqui é muito rápida, essa questão. Não é que eles não são tóxicos, eles causam problemas. Eles não precisam ser reciclados, eles precisam ser reciclados. Não causam poluição quando são descartados. Não. Eles não foram degradados quando são descartados. Então, apresentam propriedades mecânicas propriedades físicas, não, tem propriedades químicas, biológicas, propriedades bioquímicas. Qual é a vantagem do biodegradável, hein? É que ele é degradado. Biodegradável, degradado, em pouco tempo. Está aqui uma solução muito mais rápida. Você perdeu tempo lá, ganhou tempo aqui. Tudo bem? E assim você vai seguindo, na sua resolução. Tá bom? Tem mais ainda, Vamos aguardar o próximo vídeo, eu vou te falando, tá bom? Até já.